lugar dos mortos. Lucas, quando nós lemos essa passagem, ele se refere a este lugar. Se você tem a sua Bíblia ainda aberta, por favor, você vê que em algumas traduções usamos a palavra Hades, que é a mesma palavra Seor, mas só que em grego, para um lugar que ambos os personagens da história foram. Você vê que tanto o rico como Lázaro foi para o mesmo lugar, lugar dos mortos. Lugar dos mortos. Diz o texto que aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Observe que isso está em paralelismo. Ou seja, ambos morreram e ambos foram para o mesmo lugar. O pastor está dizendo que os dois vão para o mesmo lugar? Sim, mas nesse lugar de divisão. No mundo dos mortos, vamos chamar assim, existe uma divisão. Daqueles que confiaram no Senhor e daqueles que não confiaram. E nesse lugar nós não estamos falando do céu e nem estamos falando do inferno, como nós, principalmente no português, entendemos. Embora é um lugar de tormento, não é o lugar do tormento eterno. Por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus nos instrui que vai chegar um dia onde Deus irá julgar todas as coisas. Nós conhecemos isso como o grande tribunal do trono branco do Senhor, onde Deus vai trazer todas as pessoas que morreram, sejam elas crentes ou não. Diz o texto que o céu dará seus mortos, o mar dará seus mortos, a terra dará os seus mortos, e todos estarão diante do Senhor para julgamento. Embora a pessoa já estava no lugar de tormento, ainda não é o tormento eterno. Apocalipse, capítulo 19, se nós tivermos um tempinho de abrir, você vai observar que até mesmo este lugar chamado morte, sepultura, vai ser lançado o que nós poderíamos chamar verdadeiramente de inferno, que é o que nós temos a palavra Dina, que é lago de fogo. Essa palavra, ela tem como origem no Velho Testamento e significa vale dos filhos de Inom. Era um grupo de pessoas que viviam próximo de Jerusalém, que sacrificavam crianças no fogo. E mais tarde esse local, para Jerusalém, nos dias de Jesus, se tornou o lugar do lixão. Eu dizia para os irmãos ontem, é o lixo da cidade, é o lugar onde tudo que era entulho era jogado e queimado. Quando Jesus, então, quer trazer esse ensinamento para as pessoas que estavam nos seus dias, sobre o que aconteceria com as pessoas no lugar que eles conhecem aqui como Hades, lugar de tormento, o lugar dos mortos, onde a pessoa não tinha consolo, o que aconteceria com elas? Jesus disse, eles serão jogados como naquele lixão que vocês estão vendo ali fora. É um lugar que o fogo arde constantemente. Algumas pessoas me perguntaram, pastor, esse fogo é literal ou figurativo? Bem, se é figurativo ou literal, eu não sei. O que eu sei é o seguinte, é um lugar que há muita dor. Toda descrição que nós temos na palavra de Deus fala de dor. Alguns pensam assim, mas é o físico que traz dor. Lembra que no grande tribunal do trono branco, o corpo irá ressuscitar. E ser lançado nesse lugar causará dor. Mas o corpo não é destrutivo? O nosso corpo, uma vez trazido para a vida novamente, trazido novamente diante do Senhor, ele não vai morrer. Seja ele para a condenação eterna, seja ele para o céu. Por isso que é um lugar de tanta dor, porque o físico vai participar. Nós observamos que no texto que nós lemos aqui, dá a entender que este homem já estava nesse lugar, porque ele fala de uma certa chama, de um certo sofrimento relacionado às chamas. Mas ainda, quando o texto e a ideia é desenvolvida no Novo Testamento, nós percebemos que Jesus vai falando de um outro lugar chamado lago de enxofre e de fogo. Jesus vai começar a descrever um outro lugar, ou seja, eu dizia para os irmãos que estão participando comigo da teologia sistemática, toda a revelação de Deus, ela é cronológica, e Deus, à medida que veio desenvolvendo os anos, veio revelando coisas diferentes. Hoje nós temos compilado, mas já não existe uma nova revelação. O que nós temos aqui é o que Deus quis nos revelar. E nos dias de Jesus, embora quando você faz alguns estudos, e isso não é assunto para a gente aqui, seria mais em uma classe de aula, era já um assunto discutido até mesmo antes de Cristo. No período neotestamental, que é dos profetas até a vinda de Jesus,
essa ideia começou a ser desenvolvida do que aconteceria com a pessoa após morte. Então, talvez pela curiosidade que as pessoas tinham, Jesus viu a necessidade de esclarecer isso. Ou seja, embora não era um assunto compilado e desenvolvido no Velho Testamento de tal forma que se pudesse chegar a uma conclusão, já nos dias de Jesus era. Embora nesse período nós não temos nenhum relato, todos os historiadores, principalmente Flávio Josefo, que fez pesquisa da história do povo judeu, sabe que era um assunto desenvolvido naqueles dias. E Jesus, quando veio à luz, esclarecendo todas as coisas, trouxe a revelação do que realmente aconteceria. Eu quero chamar a atenção para isso porque uma ideia equivocada do que acontece com o ser humano após a vida pode ser triste e fatal. A pessoa crê que ela pode ser recuperada após a morte é um perigo, é um risco muito grande. Crer numa possível volta é um risco muito grande, numa reencarnação, numa nova esperança. Nós precisamos estar atentos para aquilo que Jesus ensinou. Voltando para o texto de Lucas 16, você observa que Jesus não dá nenhuma condição daquele que morreu poder voltar. Ele até pede, e nós temos aqui uma linguagem utilizada para hebreus, para pessoas judeus. Por isso que nós vemos o texto seio de Abraão. Porque para o judeu, o lugar de maior consolo poderia na sua vida seria o seio de Abraão. Para nós seria o paraíso. Aquele homem que estava num lugar de sofrimento, no lugar dos mortos, ele diz assim: deixe, Senhor, que ele vá. Ele nem pediu para ir, para que o outro vá avisar. Jesus falou: quem está aqui não tem. Eles têm os profetas e Moisés. Ou seja, o que eles têm para não vir para esse lugar já foi entregue, que é a palavra de Deus. A única coisa que nós temos, irmãos, que nos desvia deste lugar é a palavra de Deus. Negligenciar a palavra, negligenciar o que Deus diz é risco, e a pessoa pode estar direcionando para este lugar. Jesus não vai enviar alguém dos mortos. Alguém que vem todo sapecado no fogo aqui e fala: não vai para lá não, que o negócio é feio. Tem gente que gostaria, né? Pastor, se aparecesse alguém assim do inferno que veio de lá queimando, eu creria. Jesus está te dizendo hoje, como disse para aqueles que estavam ao seu redor: vocês têm a palavra, ela tem te instruído, não venha para esse lugar. Eu não vou enviar ninguém dos mortos, porque o que eu tinha de te dar eu já te dei, que são os profetas, que são as palavras, que é a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos atender a isso, porque muita gente equivocadamente vai correndo riscos diariamente. Porque a única coisa que nos tira desse lugar é uma decisão hoje, na vida. A vida, por mais gostosa que ela é, por mais longa que ela parece ser, ela é uma antessala da eternidade. Comparado com a eternidade, ela não tem nem como se comparar. A gente fala que é uma gota no oceano, uma areia no meio da imensidão das praias. Um grão de areia, perdão. A gente usa várias expressões para tentar explicar o que é a eternidade, mas a eternidade não tem como ser entendida. Essa vida ela é tão passageira. Salmo 90 diz que ela é como um sopro, que nós precisamos diariamente aprender a contar os nossos dias, saber o que estamos fazendo da nossa vida. Quando uma pessoa jovem é confrontada com a possível decisão de mudar de vida, seguir o caminho do Senhor, entrar no céu, ela pensa: poxa, eu sou tão jovem, tenho tanta vida. Mas sabe, quando eu ando no cemitério, eu vejo que não tem diferenciamento nenhum ali. Há pessoas novas, jovens, recém-nascidas. Ninguém sabe o dia da sua morte. E é um risco viver sem ter essa certeza de onde você vai passar a eternidade. É um risco ter diariamente a possibilidade de não amanhecer um novo dia e não ter uma nova esperança. É por isso que a gente precisa falar desse assunto, é por isso que a gente precisa de alertar. Diante do Senhor nós temos um compromisso com essa comunidade, de pregar a verdade, de falar que Deus não quer que ninguém vá para lá. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que esse lugar, Apocalipse 20 diz, foi preparado para o diabo e seus demônios. O lugar de tormento eterno é um lugar não preparado para nós. Mas como Deus iria colocar pessoas que não querem estar com Ele no mesmo lugar que Ele? Já pensou que tortura para essas pessoas? Então o céu não seria céu. Porque eu dizia ontem, eu falei: gente, há pessoas que explicitamente, alguns por ignorância, sem dúvida, por isso que a gente tem que pregar a verdade, falar que Deus tem um lugar eterno, bom para nós, amém? Mas tem muita gente que por vontade mesmo escolha: eu quero servir ao mundo, à carne, os meus prazeres, e não quero ir para o céu. Eu já conversei com pessoas e falei do amor de Deus para a pessoa, e falei assim: meu querido, entenda uma coisa, eu quero ir para o inferno. Eu falei: amém, então é problema seu. Você escolheu, você está ciente disso. Mas tem gente que não, ela está indo ignorante, ela está indo por não conhecer a verdade.
E nós precisamos